Vamos falar do leite? Vamos. Gente, a Gretchen reclamou de terem tomado o leitinho do bebê reborn dela. Leite de O aveia. leitinho do Esdras. Oh, meu Deus, essa criança indefesa. Que é o Esdras, né? Pois é. Só que daí, corta pra Giovana tomando um leitinho de aveia. Vamos ver o que a Gretchen falou e como que ela reclamou sobre terem tomado 4 litros que deveriam ser apenas do Esdras. Não era leite suficiente para o baby dela. Vamos ver. Litros dá para tomar até sexta-feira, a gente dividindo assim. E eu evito de botar o leite de aveia na minha proteína, porque eu posso tomar leite normal, para poder sobrar para ele. Então é isso, gente. Não quero Tinha deixado para hoje? Não, eu não tomei hoje leite de aveia, só dei um pouquinho para ele. Deixei tanto que ele ia tomar amanhã, foram lá e tomaram. Então, estão querendo me provocar, mas ó, treinei hoje, fiz 100 abdominais. Eu vi lá, eu contei. Tô pleníssima, lavei até meu cabelo de novo. Porque hoje, olha lá as duas. Hoje eu tenho poder positivo. Ela escolheu o poder das esferas, a galera mostrando o leite, quem pegou o leite. Não, imagina, Não precisa estar os dois, pode estar um só. Seguinte, as coisas pequenas não me atingem. As coisas medíocres não me atingem. Todo mundo aqui sabe que o Esdras toma leite de aveia por causa da caseína, não é por causa da lactose. E hoje eu deixei 2 dedos de leite, não tomei o leite dele, tomei a minha proteína com leite normal, porque eu posso, para que amanhã ele tivesse o leite. Já tinham mexido naquele dia que eu brinquei e hoje acabaram com leite de aveia. Então é assim, vocês querem fazer? Problema de vocês. A minha resposta é de outra forma, porque eu não vou fazer barraco. Então é isso, quer mexer no leite, quer tirar o leite dele, vocês não estão atingindo a mim. Porque eu sei que quem quiser atingir, está atingindo a mim, não está atingindo a ele, porque ele é queridinho. Mas vocês estão atingindo ele, não a mim. Então é assim. Giovana, o que passou na tua cabeça ouvindo essa gastação a respeito do leitinho do Esdras que você, maldosa, esfomeada, mal educada, foi lá e tomou? Então, vou ser bem sincera com vocês. Ali naquele momento, eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que ela tá fazendo esse show por causa de um leite. Só que a galera, eles estão não querendo se indispor com a Gretchen, que ficaram, meu, quem que faz isso? O cara tem problema de saúde, o leite é pra ele, a produção separou pra ele. Chama o VAR. Chama o VAR pra ver quem que tá fazendo isso. Que eu fiquei, tipo assim, eu falei, cara... A Giovana é uma criminosa. Será que eu realmente fui... né? Desculpa o termo, mas fui uma pessoa ruim de ter tomado esse leite. E eu olhava pro Diego assim, eu falei, eu não acredito. Eu falei, pequei, Jesus. Eu falei assim, Deus. Não, tipo assim, nossa, uma As criminosa. portas do céu É porque pra assim, ter tomado esse leite. só pra explicar, né? Na hora que a gente vai pra um reality show, tem uma ficha gigante de alimentos que você quer consumir, que pode consumir. E a Giovana colocou o leite de aveia. Ou seja, ela também tinha o direito de tomar o leite de aveia. Que são 4 litros, ou Entendeu? seja, eu depois que passou essa conversa, eu queria ter pego 1 litro e ter levado pra minha barraquinha, pra deixar ela doida. E a Giovana ia fazer isso, tá? Cara, e assim, ó, eu acho que a Thalira... Vou interromper só um pouquinho, mas porque eu acho que a Thalira e o Rafa estão cativando um público justamente por não cederem às vontades da Gretchen. Sim, com certeza, com certeza. Sabe? Só que o que ela fez com a Thalira, ela não fez 1% comigo, né? Então, porque naquele momento ela tava falando como se... não sei o que, quem foi. Mas eu tenho certeza que se eu falasse, Gretchen, até ali naquele momento fui eu. Ela ia murchar, como ela murchou também quando eu falei no quarto. Quando eu falei que tinha sido eu, ela falou, não, então vamos ligar pra eles, a gente pede mais 1 litro, tá tudo bem, não sei o que, é porque ele não pode. Então, com a gente, ela metia esse discurso, assim, mais de boa. Manso. E com a Thalira, tipo, a Thalira Ela não foi fez até o nada final, e ela foi até o final. Uma dúvida que eu tenho, quem que bebia leite de aveia de verdade? Todo mundo? Não, Não. só eu. Só você e o...
e eram 4 litros. E teve essa briga toda por causa de 4 litros. É porque- Ela falou que era contado pra ele, né? Tipo assim, que ela fez as contas lá e aí ela viu que, tipo, por dia dava os 4 litros exatamente. E ela já tinha falado sobre isso, né? Em outra reunião. E eu falei, cara, eu não vou deixar de tomar, independente do que ela tá falando, não. E Vou ela não continuar ia. tomando. É um e bebê eu continuei. reborn, por isso que precisa de 4 litros, pelo tamanho do bebê Pois é. reborn Não, dela. sinceramente, muito. Ele vai morrer. Muita soberba. Tudo bem que ele tem o problema, né? A intolerância à caseína lá do leite, mas ninguém vai morrer, gente, se não tomar o leite também um dia, 2, tipo assim, pelo amor de Deus. É, mas o Diego não tinha essa visão lá Não. dentro naquela hora. É. Tanto que depois que Você não queria aconteceu. confusão, Diego? Não, na verdade, desse momento que teve essa mini reunião ali da Gretchen ali na sala falando do leite, Eu falei, eu vou falar que a sou Giovana eu. ia falar, e tanto é que ela falou. Não mostrou, né, eu falando isso. Não. Só Não. mostrou a minha cara, assim, de sonsa. E Mas eu falei pra Giovana, não fala nada, porque a galera começou a meio que ridicularizar a reuniãozinha, começando a falar quem foi, chama o VAR, nossa, não acredito que fizeram isso, leite. Aí eu comecei a ouvir as pessoas falando o que a Gretchen tinha feito, eu falei assim, amor, não fala nada. Tipo assim, eu queria proteger a Giovana do que eu sofri no lance da carne. Porque eu também fui muito julgado por ela na carne, sendo que eu não fiz de propósito. A Giovana não estava fazendo para provocar, é porque ela gosta do leite. A Giovana ia fazer para provocar. Depois mas disso. até aquele momento ela não estava fazendo para provocar. Entendeu? Tanto é que a Giovana voltou lá no dia seguinte. Eu ia adorar. Abriu a geladeira, Não. só que Eu ia sorte da amar. Gretchen. Não, que- Meu pano é rosa, Amor. purpurinado, pra Barbie Barraqueira. Eu falei, gente, ela é Barbie Barraqueira. Não, mas É a bebê, Barbie Barraqueira. falar bem a verdade pra vocês. Quando ela falou, desde o início eu tava tomando de boa. Quando ela falou que o leite era pra ele, ela não tinha falado que era pra ele, ela falou que ele gostava, que ele tinha esse problema. Eu comecei a tomar sabendo disso e eu não tava nem aí. Então, tipo, não é que eu tava sem saber, porque eu ia continuar tomando. Mas porque você colocou lá na lista Exatamente. que tomava o leite. Só que ali, quando a galera ficou falando, eu não tô nem aí pra que aquela galera faz. Eu tava achando que eu estava certo, eu ia falar. Só que o problema foi a opinião do meu parceiro, porque aí ele falou, não fala. Aí depois eu fiquei muito brava com ele, a gente foi pra barraca, e aí eu falei pra ele, falei assim, amor, você viu o que ela tá fazendo, cara? Que eu não tenho medo dela, eu quero falar. E aí ele falou, mas você nem toma esse leite lá fora. Por que fazer isso? Não vamos brigar por causa de Porque- comida. Ah, mas agora eu tomo. Mas agora eu também tenho alergia à Não, caseína. Não, sinceramente, é que aqui sim, fora ué. o leite de aveia é caríssimo. E a gente não consegue comprar como leite normal. E É se tipo. tem de graça no reality, É por que não? E ela de colocou que graça. gostava, entendeu? Então, assim, era o Ai, momento tô dela tão tomar o triste. leite de aveia. Eu acho justo. Olha, temos aqui um superchat, a gente já vai abrir. Eu quero convidar você que está assistindo a live a subir o like, se você ainda não deixou o seu like, porque daqui a pouco eu vou soltar um spoiler da prova de hoje. Informação exclusiva, daqui a pouquinho eu vou soltar pra você, mas antes eu quero like. Então, se você ainda não deixou o like, sobe o like e bora ver esse superchat, Gabizinha. Cleusa Alves Baraúna. Pra cá? Pra lá. Oi, Luigi, vamos ficar juntos aqui. Cleusa Alves Baraúna, seja muito bem-vinda ao VIP. E a Vera mandou o seguinte: boa tarde, seus lindos. Essa cara que ela está do fofão e esse boneco reborn são insuportáveis. A Gi tinha que ter enfrentado ela. Eu E acho, aí, eu, Gi? eu acho que é o que a Giovana mais tá ouvindo desde que ela saiu. né? Não, Coitada. gente. E teve outra coisa que aconteceu. Depois da formação de votação, eu fiquei muito chocada com o. Sei lá, com a forma que ela falou e a gente não se posicionou e o Diego meio que ela disse que ele concordou com ela. E aí quando a gente tava na barraca que a gente foi dormir, ela foi pra varanda com a Emily e com acho que alguma outra pessoa, não lembro quem. Era o Neguinho. E eu escutei ela falando. Eu falei, Diego, eu vou sair dessa barraca. Eu quero ir lá. Aí ele, não faz isso. Eles não estão falando mal da gente. E não sei o quê. Então, Na tipo verdade, assim, eu na me senti verdade a gente muito... estava na barraca e a gente ouviu eles falando principalmente sobre o que tinha acontecido entre o Neguinho, a Emily e o Vitor, que tinha votado neles, e aí um chamou o outro de fofoqueiro, rolou até um desentendimento, então eles estavam falando do Vitor. E a Giovana queria sair porque a Gretchen chegou e começou a falar isso Eu ouvi com ela ele. falando que eu coloquei ela como mentirosa e você foi um cara que teve hombridade. Que eu era mentirosa, que eu tentei passar uma coisa que ela não tinha falado, sendo que ela falou sim, que todo mundo da casa era falso. E você
ainda bem que você concordou com ela, porque senão ela ia ser passada de mentirosa. Eu ouvi isso e eu Não, queria mas sair da você- barraca não por causa foi você disso. que tinha sido passada como mentirosa. Quem passou como mentirosa foi a Thalira. Não, ela falou de mim, Diego, que eu menti pra Thalira. E você me desmentiu na frente de todo mundo, porque você disse, não, você disse que ninguém é amigo de ninguém. Mas você não falou e a nada Thalira na hora. falou, e a Thalira falou que que eu tinha falado que todo mundo era falso. Ela falou meu nome, ela não falou nem o seu nome, a Thalira. Ela falou assim, a Giovana me falou. Ela tinha raiva mais de mim do que de você. Giovana, eu tenho aqui um desabafo seu com a Thalira, onde você desabafou com ela sobre a Gretchen ter chamado você de sem educação. Aliás, acho que pelo Diego. lance da carne também, enfim, mas você estava bem chateado. Foi uma conversa que vocês tiveram no quarto. Foi o Diego que chamou de sem educação, não foi? Não. Vamos ver o vídeo pra ver esse momento? Tem aí, Gabizinha? Então vamos ver o desabafo da Giovana com a Thalira sobre a Gretchen. É o Diogo. E é foda porque, tipo assim, as carnes não tinham muitas carnes. E a gente, tipo assim, o Diego não tinha almoçado, não tinha nem tomado café. E ele não... E, cara, tipo assim, ele ainda falou, tipo, não, beleza, pode ser que eu tenha errado e tal, de pegar a carne dela, mas eu pedi desculpas e ela me chamou de sem educação. Depois das desculpas. Aí, tipo assim, agora tá um clima tenso entre os brothers, porque eu tipo assim, não consigo também ficar de boa com isso, né? Sim. E eu ainda falei, bom dia, eu até pensei em falar pra ela sobre isso, né? Tipo, ó, o Diego me contou a situação e tal. Mas eu não tinha essa intimidade com ela antes pra falar sobre isso. É, eu converso mais com ela Ela no não era minha camarim. amiga, assim, sabe? Tipo, Não, você tem a impressão que a gente conversa mais com ela no camarim? a gente É que aqui ela fica bastante com o Wesley, eles são muito grudadinhos. E ela conversa só com a gente no camarim porque tem um camarim ali pra passar o tempo. Não dá pra correr, Zé. Calma, Diego, eu sei que você também quer ser lembrado pela Gretchen, por isso eu separei um vídeo dela te esculachando. Que eu sou flopado. E dizendo que você não tem popularidade. Falou, eu vi. É, vamos ver esse momento da Gretchen. Que eu vou... Ela tá impossível, né? Não, Ela... a Gretchen não Tinha dá, que ser cara. o Power Couple Gretchen Brasil. Uma que ela coisa, acha uma, que o uma programa coisa é que eu ia até dela. perguntar, mas deixa o VT, depois Vamos eu ver o vou VT e assistir. depois você Depois pergunta, você pode ser? pergunta. Então vamos ver. Pra que eu vou fazer um escândalo aqui dentro da casa? Porque ele queria VT, até porque acho que ele não tem o mínimo de popularidade perto do que eu tenho. Então ele queria um VTzinho comigo pra aparecer, pra ser comentado. Não vai ser comentado nas redes sociais, a não ser pela carne. Não vai ter VT. E aí, Diego? Não vai ter VT. É engraçado, né, amor? Na hora que a gente sentou ali, que o Wesley falou exatamente o que ele tinha falado no depoimento, ele falou assim, ó, eu peguei e falei de você que você era grandão, que você podia gritar com minha mulher, que quem eu achava que eu era. Só que ele me pediu desculpas por isso e a Gretchen em nenhum momento me falou nada do que ela tinha dito. Ela me pediu desculpas, mas ali, né, eu idiota, né, fui um idiota. Aceitei a desculpa dos dois, né, sempre vejo o lado bom, tento ver o lado bom das pessoas. E me chamar de flopado, falar que eu queria mídia... Você não tem o mínimo de popularidade dela. Eu acho que o tempo da Gretchen, acho que ela não entendeu ainda que já passou, já foi, né, amor? Não, pra mim ela é cantora de uma música só. Porque eu só conheço uma música É Conga, dela. Conga não La conheço Conga, né? mais nada, né? Ela é famosa sei, eu da não sei. onde? Eu não sei Tipo, onde ela pra tá. mim É. hoje. Só se for pras pessoas mais velhas, né? Porque hoje em dia eu não conhecia, só sabia quem era, claro, mas... irrelevante, assim, pra mim. Não acompanhava, não acho que é tudo isso que ela fala, sabe? Mesmo que fosse, eu acho que deveria ter um mínimo de Com respeito certeza, pela convivência, com né? certeza, com E acho certeza. que ela tem sim a história dela, assim como você tem a sua, você tem a sua, e Exato. cada um tem a sua relevância, senão não estariam todos na mesma casa. Mas eu no acho que a mesmo partir do reality. momento que você usa a sua soberba pra diminuir, pra mim eu não consigo nem olhar mais pra história, pra nada. E foi o porque- que eles fizeram com o Rafa e a Thalira, né? Porque ela falou da profissão do Rafa, chamou ele de repórter de merda, falou que a Thalira Sim. não era nada. Falou- então, assim, tipo que assim, adianta a mulher Não, chegar onde quem chegou? é o Esdras? Não, só um pouquinho. Não. O grande saxofonista, Que eu só reconhecido conheci, mundialmente. que eu só conheci por causa de ser marido dela. Entendeu? Pelo amor vou de ser, Deus. Vou ser bem sincero. E por isso a gente vai chegar lá e falar que ele é um saxofonista de merda. Tipo assim, calma aí. E a Gretchen também, eu não sei qual que é a profissão dela hoje. É dançarina, né? Não sei. Eu não sei. Bailarina. Eu não sei. É bailarina, eu não sei também. Mas assim, eu chamar também, insultar uma profissão dela, a gente não tá ali pra isso, entendeu? Então, ela pegar os dois, né? Falarem assim do Esdras, falar da Thalira. A Thalira, tipo assim, falando do Rafa, né? O Rafa é um jornalista de merda.
A Thalira, nem isso. Tipo assim, não tem nada. O que ela faz da vida? Tipo assim... E a troco de quê? A troco de nada. De nada. A Gretchen, ela sempre quer ficar perseguindo alguém por algum motivo, né? E Porque no não lance é da possível. carne, eu não queria mídia em cima de Gretchen. De verdade. Eu peguei a carne, eu nem sabia de quem que era. Então, mas uma coisa que eu ia até perguntar relacionado às comidas. Vocês já pararam pra pensar? Porque às vezes eu viajo nas minhas ideias. E aí eu parei pra pensar. Vocês já pensaram se não tem nada a ver com as comidas? Se ela só queria uma rivalidade com vocês, sem ser... É que ela viu a comida um atrativo pra chamar. Porque na primeira semana vocês foram muito foco, assim. Né? Na resposta que você dá pro Everton Neguinho, já mostra que vocês estavam... sabe, prontos pro jogo. E a Gretchen, ela entende de TV, né? Já viveu muito de TV. E sabe Pessoa que da ser televisão. planta hoje em dia, em reality show, é muito ruim. E aí ela tentou uma rivalidade com vocês, porque ela não tinha isso no começo com vocês. E ela viu uma oportunidade. Ela falou, se eu peitar eles, eles vão me peitar de volta. E aí podia ser criada uma rivalidade. Vocês pensaram já alguma... Não tem nada a ver com comida, com leite? Sim, então talvez por a gente eu não ter peitado ela no lance da carne, talvez isso ela deve ter mudado o plano. Então, se isso era uma estratégia de ter peitado ali eu naquele momento, né, da carne, e eu peguei, e no primeiro momento eu fiquei na defensiva pedindo desculpas, porque realmente eu me senti mal com aquela situação, realmente... Se eu tivesse peitado ali, talvez era exatamente o que ela gostaria ali naquele momento. Eu não tinha parado pra pensar nisso que você falou, mas faz todo sentido, realmente, dela ter pensado nisso. Porque a gente vê ela com aquele discurso, eu vim aqui porque era a oportunidade dele, porque eu queria dar essa chance pra ele. Mas aí você vê que ninguém é bobo, não, né? Ninguém é tão, né, inocente assim. E ela fazia e depois, ao mesmo tempo, torcer por vocês. E ela jogou a isca na Thalira e a Thalira mordeu rápido. Sim, coisa que você não fez com a sim. carne e que a Giovana não fez com o leite. Mas é porque com a Thalira não teve motivo. Sim, então, ninguém sabe hoje. Até Não hoje. tem motivo. Então a Thalira, tipo, eu acho que talvez se tivesse algum motivo, não sei, a Thalira poderia ir conversar com a Gretchen, né? Ver o lado dela, mas não teve. Na verdade, o motivo de eles terem ido na Thalira e o Rafa foi a gente, porque na primeira semana, eu e a Giovana éramos alvos da Gretchen e do Esdras de voto. Só que como a gente já estava na DR, ela chegou em mim e falou assim, o nosso voto seria em vocês. Você sabe disso. Mas como a gente não conseguiu votar em vocês, a gente teve que votar na Thalira e no Rafa, porque eram pessoas que também não tinham tanta proximidade. Mas o voto número 1 seria em nós. Como a gente já estava na DR, foi na Rafa e na Thalira. E a partir desse momento, eles se desculparam com a gente. E aí a gente meio que amenizou essa situação e ela criou uma parada com o Rafa e a Thalira de uma forma que até agora a gente não entende. O porquê dessa raiva, né? Eu não sei se vocês assistiram o primeiro Power Couple, mas a Gretchen participou desse primeiro Power Couple. E tinha um casal que era muito parecido com vocês. O que era Jorge, um casal, né? o Jorge e a Laura, que foram os vencedores da edição. Eles só ganhavam as provas, né? Eles ganhavam as provas, ela era gostosa, ela andava de biquíni pela casa. E a Gretchen começou a fazer um movimento lá dentro, dizendo, esses jovens aí, eles são muito vulgares. Bem parecido com o jogo atual. Bem parecido com o que ela tá fazendo agora. Será? Com certeza. Então, assim, eu até queria fazer essa pergunta pra vocês. Vocês acham que vocês foram, de certa forma, perseguidos ali pela Gretchen por serem jovens e bonitos? E ela era loira também, né? Será que essa você sabe, né? A trend você sabe. Deixa quando ela chegar aqui, eu me resolvo com ela. Será? E sexta-feira eu e o Karen, a gente tava brincando com isso. Deixa a Gretchen sentar aqui na frente da Mônica. Deixa ela sentar aqui que ela vai ver o conga-latanga que ela vai levar. Então, eu acho que deve ter um padrão ali, né? Ela fala que esse primeiro Power mexeu muito com ela. E ela tá repetindo a mesma coisa. É que realmente eu queria que ela tivesse se posicionado da forma que ela se posicionou com a Thalira comigo. Porque aí seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu achei que a gente ia ter mais tempo, então eu queria analisar um pouco mais, queria entender. Por quê? Não faz sentido pra mim ver uma pessoa de uma forma extremamente negativa e o meu parceiro não. Então o Diego falava, o Esdras, ele tem um coração bom, ele conversa comigo e não sei o quê, ele é diferente. E a Gretchen, eu já conversei, ela gosta de mim, ela gosta da gente. E eu não via isso, eu não tava
coisa A ainda. Giovana tava muito mais alinhada, assim, com o que tava Tanto acontecendo. é Você que se no último... arrepende de ter ouvido desculpa o Diego? Eu me arrependo Sim. completamente. Até ele completamente. se arrepende, eu acho. Não, eu me arrependo. Ele arrepende de ter dito. Ele arrepende de ter dito. Eu me arrependo muito, ainda mais a ouvir também a galera lá da casa, que foi a pior coisa, que a galera ficava tipo assim, não, Gi, não vai se expor dessa forma, não sei o quê. Então, tipo assim, um bando de A baba-ovo, gente ninguém já tá nem aí tinha- pra ninguém lá dentro, A gente sabe? já tinha Amor, decidido falar do Você lance não do deixa eu leite. Não, você só você tá falando, Você amor. tava falando. A gente, tinha Tá, fala. a gente tinha decidido no lance do leite falar no ao vivo, na hora da votação. A gente ia falar sobre o leite pra todo mundo, porque foi o que a Gretchen fez. Não, amor, você falou pra mim não falar sobre o leite. Depois eu te convenci que eu queria falar no ao vivo. Você falou que era melhor conversar com ela. Não, amor. Sim. Olha, tô vendo aqui várias mensagens pra vocês.